Olá, olá, caros alunos, sejam bem-vindos ao Ponto dos Concursos. Meu nome é Jean Peter, sou professor de Direito Constitucional do Ponto. Meus queridos, gravem essa dica, TRE Paraná. O que significa isso para você? É a sua chance de entrar no cargo público tão sonhado, tão esperado, não é isso mesmo? Edital publicado, prova será realizada no dia 3 de setembro, a prova objetiva. Nós temos aí, a bem da verdade, né? 11 vaguinhas previstas ali no edital, mas não liga para isso não, bobo. Foque no concurso, lembra, galera? Tribunais sempre chamam muitas pessoas, tá joia? Então não ligue, não se importe, não tenha foco nesse número de vagas iniciais, tá joia? Até porque o cara que vai fazer esse concurso, o seu concorrente, está com sangue nos olhos. Ele nem está pensando nesse número de vagas, não. Ele está pensando no prazo de validade do concurso público, inclusive com a prorrogação, não é isso mesmo? Nesse prazo de validade, a administração pode convocar aqueles aprovados. Então, meu querido, esse número de vagas iniciais, descarte, fique tranquilo. Óbvio, se você passar em primeiro lugar, né, por exemplo, o concurso de técnico, são 2 vagas, né, técnico judiciário, são 2 vagas. Você passando em primeiro lugar, tá beleza, tá garantido, já tem aquele direito líquido e certo à nomeação, não é isso mesmo? Aprovação dentro do número de vagas. Mas, meu querido, não pense nas vagas, pense em fazer o dever de casa. Pense na preparação adequada que a nomeação ela vem como consequência. Não é isso mesmo? Então, olha só, prova no dia 3 de setembro agora de 2017. Quer dizer o quê? Nós estamos com o tempo curto para estudar, não é isso mesmo? Então, meus queridos, não deixe o estudo para amanhã. Comece hoje. Você que já começou a sua preparação, tá de parabéns. É assim que se faz, é assim que você vai alçar voo aí na sua carreira pública. Você que vai começar hoje, seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos, meu querido. Lembre que seu concorrente está com sangue nos olhos, ele não dorme e quer muito essa aprovação. Tranquilo? Galera, banca FCC. Nós sabemos que a banca FCC ela é peculiar, não é verdade? Não é uma banca fácil de enfrentar, mas veremos que muitas das vezes a FCC traz questões tranquilas, meras reproduções da Constituição, ora traz um casinho ali para te confundir, ora a banca FCC vai considerar errada uma questão que estiver incompleta, não é isso mesmo? Bom, nós vamos traçar para você durante o curso a diretriz necessária para que você enfrente a FCC de frente, sem medo e arrebente na sua prova. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Olha só, remunerações, né? Nós temos remuneração variando ali acima de R$6.000 para técnico, acima de R$10.000 para analista. Fala sério, né? Botar essa prata no bolso, quem não quer? Então, meu querido, acabou o sono, acabou a preguiça, acabou, será que dá para fazer? Comece a se preparar agora, tá joia? Não perca o seu tempo. Meus queridos, então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Nós vamos fazer o seguinte, vou te apresentar ali o edital, né, o que a gente vai poder esperar dentro de conteúdo programático para o direito constitucional, vou pegar com você um ponto específico desse edital e nós trabalharemos ele aqui nessa aula demonstrativa e te garanto, vai cair uma questão do que a gente vai falar na aula de hoje, beleza? E depois, encerrando esse ponto específico, vamos brincar. Vou pegar a prova de 2012, que foi aplicada pela FCC também para o TRE Paraná, tá joia? E vou fazer as questões aqui com você, beleza, meus amigos? Para que você se sinta efetivamente à vontade com o direito constitucional, com a FCC e esse concurso do TRE Paraná, tá ok? Cuidado, pelo amor de Deus, meus queridos. Jamais subestime uma prova de concurso. Vocês verão que as questões que faremos aqui são questões que dá para qualquer candidato fazer, tá joia? Mas aquele candidato que é desesperado, que é estressado, que é ansioso, muitas vezes pode errar uma questão que domina, que tem o conhecimento. Tá ok? Então não é isso que nós queremos na nossa prova. Bom, chega de delongas, né? Vem comigo para o quadro, olha só.
Aqui, galera, nós vamos verificar o que o seu concurso vai exigir. Olha lá, galera. Bom, primeira coisa, né? Escolaridade superior para analista e médio para o técnico. Nós temos um número de vagas, né, distribuído, somando um total de vagas iniciais de 11. Como eu falei, desconsidere esse número inicial, foque na sua aprovação no concurso, né? Banca FCC, Fundação Carlos Chagas, ela vai elaborar aqui a sua prova, ó, para que você seja aprovado e ganhe R$ 10.461, né? Acima de 10 mil como analista, acima de 6 mil reais como técnico. Cuidado aqui com a data da prova, dia 3 de setembro. Isso mostra para você, meus queridos, ó, que tá na hora de meter a cara nos estudos, não é isso mesmo? Olha só, então para te ajudar no direito constitucional, o que eu me proponho a trabalhar com você? Vamos fazer a prova do TRE Paraná FCC. Dentro do edital, o que a FCC vai te cobrar? Constituição com o conceito de Constituição, conteúdo basicamente teórico. Vamos ver aqui os conceitos e concepções de Constituição. Poder constituinte, vamos ver a ideia de poder constituinte originário, derivado, decorrente. Vamos ver reforma da Constituição Federal, tá joia? Princípios fundamentais também ali, importantíssimos, em todas as provas caem princípios fundamentais praticamente, normas ali primárias, né, previstas, normas que trazem a essencialidade do Estado brasileiro, previstas ali do artigo 1º ao artigo 4º da sua Constituição. Outro tópico que sempre está presente nas suas provas é direitos e garantias fundamentais. E aí nós vamos ver os individuais, os sociais, os de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Sempre tem questão aqui e na sua prova não será diferente, tá joia? Organização político-administrativa, né, do Estado. Vamos ver normas gerais, vamos ver União, Estados, Distrito Federal, municípios, territórios com as suas peculiaridades. Vamos ver as competências dos entes federados. Tem muita matéria boa para ver aqui e olha só, também arrisco uma questãozinha aqui, tá joia? Princípios fundamentais, ó, também pode esperar uma questãozinha. Administração pública, sem sombra de dúvida, né, galera? A administração pública é fundamental porque são as normas gerais aqui aplicadas aos servidores públicos, né? E aplicadas também a toda a administração pública. Então, artigo 37 ao 41 necessariamente tem que ser do seu conhecimento, tá? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. São as normas atinentes à organização dos poderes da República Federativa do Brasil, né? Legislativo, executivo e judiciário representam as funções essenciais no Estado brasileiro, tá ok, meus amigos? Olha só, dentre esses 3 tópicos, é claro, pode cair qualquer coisa. Dentro desses 3 tópicos pode cair qualquer coisa. Agora, você tem que se atentar ao seguinte, o seu concurso é para um tribunal regional eleitoral, não é isso mesmo? Então, o que tem mais chance de cair na sua prova? Poder legislativo ou poder judiciário? Poder executivo ou poder judiciário? Poder judiciário. Então, o que nós vamos fazer durante o curso? Vamos passar por todo o conteúdo, claro, né? Vamos dissecar esse edital. Então, vamos pegar poder legislativo, ver todas as normas inerentes, poder executivo, arrebentar com ele. Poder judiciário, a gente vai dar um foco bem específico, tá joia, meus amigos? Porque é tema que certamente estará presente na sua prova. E já arrisco questão dentro de poder judiciário. Tribunais e juízes eleitorais vai cair na sua prova. Supremo Tribunal Federal tem um grande potencial de cair na sua prova, além das disposições gerais atinentes a poder judiciário. Basicamente, do artigo 92 ao artigo 99. O artigo 100 vai trazer precatórios, que não é assim o grande foco desse tipo de concurso. Mas do 92 ao 99, que são as disposições gerais ali, você tem que saber. Beleza? Tranquilo? Bom, e por fim, a gente então, ó, vamos marcar um asterisco bem grande aqui, tá? Dentro de poder judiciário, principalmente disposições gerais,
Supremo Tribunal Federal e tribunais e juízes eleitorais. Este é o foco maior, tá joia? Perceba que dentro de Poder Judiciário não vai cair, né? Nem Justiça Militar da União e nem Justiça do Trabalho, tá joia? O que já te elimina ali um bom conteúdo. E funções essenciais à Justiça. Funções essenciais à Justiça nós vamos ter Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia Privada e Defensoria Pública. É o conteúdo basicamente que a gente espera em tudo que é concurso público, não é verdade, galera? Então, não vai ser diferente aqui. Qual é a estratégia para você arrebentar no direito constitucional, assim como nas outras matérias também? Bom, primeiro, assistir uma videoaula top, entendeu? Assistir a videoaula em um curso preparatório para concurso. O Paulo França já fala isso nos 15 anos que ele dá aula, e é verdade, né, galera? O apoio que o professor pode dar a você no momento da preparação faz toda a diferença. E ó, vamos combinar, né? Curso preparatório para concurso, você está em um dos melhores do país, o ponto dos concursos, tá joia? Com uma longa história aí de aprovação em concursos públicos. Segundo, você necessariamente terá que ler a sua Constituição. A Constituição vai ser o instrumento do seu estudo. É por meio dela que você inicia a preparação adequada para um concurso público, tá? Leia a letra seca da sua Constituição, beleza? Terceiro passo, fazer muitas questões de prova. Com isso, meus amigos, a receita do bolo está feita. É só você ir lá no dia da prova, marcar a questão correta e correr para o abraço. Beleza? Tranquilo? Ótimo! Então, o que eu vou fazer agora com você? Vamos pensar dentro desse edital um tema específico, um tema que vai cair na sua prova no dia 3 de setembro. Qual é esse tema? Poder Judiciário. E aí o que eu vou fazer com você então? Vamos entrar aqui na organização, né, na estrutura, nos órgãos do Poder Judiciário. Dentro deste tema eu vou puxar tribunais e juízes eleitorais. Então, os artigos que estão ali na Constituição, a gente já vai ver na aula de hoje. Hoje você já acerta uma questão da sua prova, beleza? Ela vai estar aqui na aula de hoje. E depois, como eu falei no início, a gente vai pegar a prova antiga da FCC aplicada ao TRE Paraná, tá joia? Principalmente aplicada para o técnico judiciário, e vamos matar aquelas questões. Vai dar para você ali relembrar ou aprender diversos conteúdos que já caiu na prova que você vai fazer. Beleza? Tranquilo? Meus queridos, então agora falaremos do Poder Judiciário. Poder Judiciário é uma das funções essenciais do Estado brasileiro. Por que eu falo funções essenciais? Olha, porque o poder efetivamente, o poder é do povo, não é isso mesmo, meus amigos? O poder no Estado brasileiro é do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal, por meio do voto, o sufrágio universal, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Esse conteúdo está lá no artigo 1º, parágrafo único da sua Constituição. Ocorre que no artigo 2º vai trazer o princípio da separação dos poderes, né? São poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Só que, na verdade, eles não são poderes, né? O poder é uno, não é verdade? Eles representam funções essenciais do Estado brasileiro. Mas entenda também como poderes, porque a Constituição nomina-os como poderes. Bom, e qual é a função precípua desse poder judiciário? Ora, a função precípua dele é julgar, exercer a jurisdição, dizer o direito, não é isso mesmo? Por meio do poder judiciário, o Estado, portanto, exerce essa função essencial de julgar. Meus caros, o Poder Judiciário, nós falamos que, né, a jurisdição é una e indivisível, mas para que o Estado preste de forma adequada essa jurisdição, né, para que o Estado preste de forma adequada a tutela jurisdicional,
nós temos órgãos do Poder Judiciário que repartem competências constitucionalmente estabelecidas para melhor atender a essa finalidade, a prestação da tutela jurisdicional. Então, o que nós temos no artigo 92? Os órgãos do Poder Judiciário. Ali nós vamos ter a disciplina de quais órgãos compõem o Poder Judiciário e, com uma ressalva que a gente já vai falar, né? Vamos ter ali a representação de uma repartição constitucional de competências, tá ok? Beleza? Ótimo! Vem para o quadro comigo, meus queridos. Olha só, estrutura do Poder Judiciário. Os órgãos estão lá no seu artigo 92 da Constituição. São órgãos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, que está aqui no ápice, dessa estrutura. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Nós temos na Justiça dos Estados aqui, os tribunais de justiça em segundo grau, e em primeiro grau nós temos a Justiça estadual, espelhada pelo juiz de direito. Bom, na Justiça Federal, nós temos os Tribunais Regionais Federais e, em primeira instância, o Juiz Federal. Na Justiça do Trabalho, nós temos os Tribunais Regionais do Trabalho e o Juiz do Trabalho, tá ok? Na Justiça eleitoral, nós temos os Tribunais Regionais Eleitorais, nós temos os Juízes Eleitorais. E aqui, em primeira instância, na Justiça Militar da União, nós temos os Conselhos de Justiça. Meus queridos, percebam o seguinte, nós temos aqui uma divisão em Justiça Especializada. Justiça Especializada é aquela que vai tratar de matérias específicas. Então, nós temos, por exemplo, a Justiça do Trabalho sendo organizada para tratar da matéria atinente a relações de trabalho, não é isso mesmo? Nós temos a Justiça Eleitoral aqui, para cuidar de assuntos atinentes ao direito eleitoral, nós temos também a Justiça Militar no âmbito da União. Perceba que do outro lado nós temos a Justiça Comum. A Justiça Comum, ela é dividida em Justiça Estadual e Justiça Federal. A Justiça Federal possui as competências previstas também na Constituição Federal, principalmente ali em primeira instância, nós temos no artigo 109 importantes competências da Justiça Federal. Agora, a Justiça do Estado é também conhecida como residual, galera? Tudo que não é atribuído para os demais órgãos da Justiça acaba caindo ali na Justiça Comum Estadual. Meus queridos, percebam o seguinte, olha só. Nesse desenho, nesse espelho de estrutura do Poder Judiciário, nós não podemos deixar de falar do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário? É. O Conselho Nacional de Justiça exerce a jurisdição? Exerce o poder de dizer o direito? Não, jamais. O Conselho Nacional de Justiça, ele cuida da atuação administrativa e financeira dos órgãos do Poder Judiciário, tá ok, meus amigos? E do cumprimento dos deveres funcionais pelos juízes. O Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição. Ele é um órgão de controle interno do Poder Judiciário, tá joia, meus amigos? Cuidado com isso, tá ok? O Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição. Bom, e para esse empenho inicial, nós temos que falar que o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, É o guardião nato da Constituição, tá ok, meus amigos? O Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e o Conselho Nacional de Justiça tem sede na capital federal, mas apenas o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores exercem jurisdição em todo o território nacional, tá ok? Exercem jurisdição em todo o território nacional. Conselho Nacional de Justiça, coloca aqui, não julga, ele não julga.
ele não exerce o poder de dizer o direito. E na nossa aula regular, a gente tem muito mais coisa para falar aqui dentro de poder judiciário. Esse slide aqui, meus amigos, a gente tira muita informação relevante, tá joia? A gente tira muita informação relevante. Só para vocês lembrarem, como é que a gente define o número de membros do Supremo Tribunal Federal? Nós temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Como é que nós definimos isso? Olha, somos time de futebol, STF, somos time de futebol. Quantos membros tem no STF? Tem 11. Quantos membros tem num time de futebol? 11. Isso fica fácil para você lembrar. STJ, Superior Tribunal de Justiça, você vai lembrar de Jesus, você vai lembrar da sua fé, você vai lembrar da expressão somos todos de Jesus. Por quê, meus amigos? Jesus foi morto, né, quando tinha 33 anos, tá joia? A bem da verdade, ele ressuscitou e vive aí no coração dos fiéis, não é verdade? Então, a gente vai lembrar, somos todos de Jesus, vem comigo, STJ tem, portanto, 33 membros. Só que como Jesus morreu e ressuscitou, então é pelo menos 33, tá joia? Pelo menos 33 membros. A idade de Cristo ali na morte, 33, tá ok? Tribunal Superior do Trabalho, você vai lembrar de uma continha 30 sem 3, né? Ou 30 menos 3, que dá quanto? Dá 27. Então, nós temos 27 ministros aqui no Tribunal Superior do Trabalho, tá joia? Tribunal Superior Eleitoral, meus amigos, conteúdo da aula de hoje. Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos passar o T para o final e vai virar 7. Vai virar 7, né? Então, Tribunal Superior Eleitoral, você vai lembrar que tem no mínimo 7 juízes, tá joia? 7 juízes. E agora, Superior Tribunal Militar, você vai lembrar da expressão sem tampa marmita, tudo junto, sem tampa marmita. Tem 15 letras, tranquilo? 15 membros aqui compõem o Superior Tribunal Militar. Meus queridos, olha só, com essas dicas iniciais vocês já começam a acertar várias questões de prova, tá joia? Mas qual que é o foco da aula de hoje? Dissecar toda a estrutura do Poder Judiciário? Não. Quero pegar com você o que vai cair no seu concurso. Tribunais e juízes eleitorais. Esta é a matéria que você vai esperar no seu concurso. Beleza? Tranquilo? Olha só, vem comigo para o quadro. Então, nós temos aqui agora a organização, vamos verificar a estrutura dos tribunais eleitorais, meus amigos. A Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela é organizada em órgãos, não é verdade? Mas a Justiça Eleitoral, ela tem uma estrutura própria. Nós temos, efetivamente, juízes próprios na estrutura da Justiça Eleitoral? Não. A Justiça Eleitoral, ela é quase uma justiça Frankenstein, né? Porque nós pegamos juízes de diversas carreiras para integrar aqui os órgãos da Justiça Eleitoral. Antes disso, quais são os órgãos que compõem a Justiça Eleitoral, meus amigos? Nós temos, o órgão de cúpula na Justiça Eleitoral, tá joia? Na Justiça Eleitoral, nós vamos ter o Tribunal Superior Eleitoral. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Abaixo do Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos ter os tribunais regionais eleitorais. Nós vamos ter um tribunal regional eleitoral em cada capital de estado, tá joia? Em cada estado, né, na capital, nós temos um tribunal regional eleitoral, tá joia? E no Distrito Federal também. Bom,
Abaixo, nós vamos ter os juízes eleitorais. Os juízes eleitorais. Esse juiz eleitoral, ele passa em concurso público para ser juiz eleitoral? Não, ele não passa em concurso público porque nós não temos essa estrutura própria. Na verdade, é um juiz de direito que vai exercer de forma acumulada a competência de juiz eleitoral, tá joia? E nós temos as juntas eleitorais também como órgão da Justiça Eleitoral. A junta eleitoral, pessoal, ela é presidida por um juiz de direito, né? Por um juiz de direito, que é o juiz que vai exercer a competência eleitoral, tá joia? Ela é presidida, portanto, por esse juiz, tá? Um juiz togado, portanto, e é composta ali por mais 2 ou 4 cidadãos, tá joia? 2 ou 4 cidadãos ali de notória idoneidade moral comporão também as juntas eleitorais. Vem comigo para o quadro, olha só. Então nós temos os órgãos, né? O TSE, tá ok? Nós temos os TREs, vamos lembrar que vamos ter um em cada estado e no Distrito Federal, né, na capital. Nós temos os juízes eleitorais, tá ok? Nós temos os juízes eleitorais. Esses juízes eleitorais, na verdade, são juízes de direito, tá joia? Que acumulam competências eleitorais. E nós temos as juntas eleitorais também, presidida pelo juiz togado, né? E composta também ali por mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade moral, tá ok? Bom, como é que vai funcionar a composição do Tribunal Superior Eleitoral, meus amigos? A composição do Tribunal Superior Eleitoral, ela é feita de 2 formas. Olha, nós temos no mínimo 7 membros, né? 7 membros no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que nós vamos compor esse tribunal? Por 2 formas. Por meio de eleição, voto secreto, e por meio de nomeação pelo presidente da República. Isso é importante. Olha só, como é que nós vamos compor, então, as primeiras cadeiras? Bom, vai ser por meio de eleição. Nós vamos eleger, meus amigos, juízes, né, do Tribunal Superior Eleitoral, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal serão eleitos juízes do Tribunal Superior Eleitoral, tá joia? Votação secreta, são eleitos esses 3 membros. 2 membros do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então grave, ó, só que nós já temos 5, não é verdade? Nós já temos 3 que são eleitos lá, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e 2 eleitos no Superior Tribunal de Justiça. 2 ministros, né, do Superior Tribunal de Justiça. Beleza, temos os 5. Eu preciso que você perceba o seguinte, a importância que os advogados têm no cenário brasileiro, né? A OAB ela tem uma importância muito grande, além de participar, por exemplo, de concurso da magistratura em todas as suas fases, além de participar de concurso do Ministério Público, da Defensoria Pública, a OAB também encaminha membros, né, advogados, para vários tribunais, por exemplo, pelo 5º Constitucional, não é verdade? Cuidado! Na Justiça Eleitoral nós não falamos em 5º Constitucional, tá joia? Mas os advogados também dele participam. Como, Jean? Olha, nós vamos pegar dois advogados que serão nomeados pelo presidente da República, tá joia? 2 advogados dentre 6 indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos ter o Supremo Tribunal Federal indicando 6 advogados, o presidente da República depois vai nomear 2 entre esses 6 advogados. Beleza, meus amigos? Então nós temos aqui a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos relembrar? 3 vão ser eleitos entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. 2 serão eleitos
entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça, e 2 advogados serão nomeados pelo presidente da República, dentre os 6 indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Beleza? O presidente e o vice do Tribunal Superior Eleitoral serão eleitos dentre os 3 que vierem do Supremo Tribunal Federal. Então, dentre os 3, eu vou tirar. Um vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O outro vai ser o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Tranquilo? Ótimo. E depois, entre os ministros que vieram, do Superior Tribunal de Justiça, eu vou eleger um para ser o corregedor eleitoral. Um será o corregedor eleitoral. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Importante que vocês saibam. Esses membros, do Tribunal Superior Eleitoral, eles vão exercer aquelas atribuições pelo prazo mínimo de 2 anos, pelo prazo mínimo de 2 anos, se não houver nada que retire-os daquelas atribuições, pelo prazo mínimo de 2 anos, e no máximo, por um biênio subsequente. Trocando em miúdos, eles podem ficar ali, podem exercer aquelas atribuições, ou seja, no mínimo 2 anos, por no máximo um biênio subsequente, que dá um total ali de 4 anos. Beleza? Tranquilo? Vem comigo para o quadro, olha só, sedimenta essas informações, muita coisa. Então, olha só, composição do TSE, 7 membros, você vai lembrar que é no mínimo, tá joia? Você vai lembrar que é no mínimo 7 membros. Eleição, 3 dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Nomeação pelo presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados indicados pelo STF. Então, o STF indica. Você vai lembrar aqui, que dentre os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, um vai ser o presidente, Um vai ser o presidente do TSE. Daqui nós vamos tirar um para ser o vice, tá joia? Um vai ser o vice-presidente. E aqui do STJ nós vamos ter o corregedor, O corregedor geral. Corregedor eleitoral, Vamos colocar aqui. Um vai ser corregedor eleitoral. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Vamos ver como é que está isso na sua Constituição. E é importante que você faça esse estudo conjugado, tá joia? Não dispense a sua Constituição, porque a sua questão de prova vai estar aqui. São órgãos da Justiça Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Tribunais Regionais Eleitorais, que são os TREs, e você vai lembrar que tem um TRE em cada capital de estado, tá joia? Em cada capital de estado e no Distrito Federal, você conta com um TRE. Juízes eleitorais, você vai lembrar que os juízes eleitorais, na verdade, são juízes de direito que acumulam competências, atribuições eleitorais, tá joia? E as juntas eleitorais, cujo presidente vai ser o juiz eleitoral, tá ok? Beleza? O juiz de direito, investido ali de competência eleitoral também. Olha o que diz o 119. O Tribunal Superior Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo, isso daqui faz toda a diferença em prova, no mínimo de 7 membros, escolhidos mediante eleição e voto secreto. 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça, e por nomeação do presidente da República, nós vamos ter também 2 dentre 6 advogados de notável saber jurídico
e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Cuidado, pelo amor de Deus, que isso não se trata de quinto constitucional, hein, meus amigos? Isso não se trata de quinto constitucional. Vamos relembrar? Uma pausa para você relembrar. Quinto constitucional, a gente fala em quê? Ou melhor, em quais tribunais? Tribunal de Justiça, a gente fala em quinto constitucional. Tribunal Regional Federal, a gente fala em quinto constitucional, beleza. Tribunais Regionais do Trabalho, a gente fala em quinto constitucional. Tribunal Superior do Trabalho, a gente fala em quinto constitucional. Ah, Jean, e o Superior Tribunal de Justiça também tem quinto constitucional? Não, Superior Tribunal de Justiça não tem quinto constitucional, apesar de ser reservada 1/3 das vagas a advogados e membros do Ministério Público, mas não se trata de quinto. Assim como na Justiça Eleitoral, nós também não falaremos em quinto constitucional, beleza? Vem comigo para o quadro. Olha só, parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá o seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, tá joia? E o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Aqui você tem, portanto, as disposições atinentes ao Tribunal Superior Eleitoral. Cuidado, vai cair na sua prova dia 3 de setembro. Beleza? Tranquilo? Show de bola, meus queridos. Olha só. E vai cair também aí em qualquer prova que você for fazer atinente, né, a órgãos do Poder Judiciário. Olha só, vamos lá. Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral. O que nós falaremos de Tribunal Regional Eleitoral? Muita coisa, a começar pela composição. Já sabemos que em cada estado e no Distrito Federal, né, na capital de cada estado e no Distrito Federal, vai haver um Tribunal Regional Eleitoral, não é verdade? Bom, nós vamos falar agora na sua composição. Meus amigos, cuidado com a composição do Tribunal Regional Eleitoral. Sabe por quê? O Tribunal Regional Eleitoral, ele é composto, segundo a Constituição, por 7 membros. Não é no mínimo 7 membros, ao contrário do que prevê ali para o Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral tem 7 membros, segundo a Constituição Federal. E aí, como que nós faremos a composição dos membros do Tribunal Regional Eleitoral? Tranquilo para você, vai ficar, ó, melzinho na chupeta. Meus amigos, nós vamos eleger também, né, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça. 2 desembargadores do Tribunal de Justiça serão ali eleitos, né, membros, juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Então, por exemplo, eu estou no Paraná, eu pego 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná, né, e elejo, né, para integrar ali o corpo de membros, né, do Tribunal Regional Eleitoral daquele estado. Se eu tiver em Minas Gerais, da mesma forma. Se eu tiver no Rio de Janeiro, da mesma forma, tá joia? Então, do Tribunal de Justiça, eu vou eleger 2 desembargadores. Ótimo! Depois, ainda por eleição, voto secreto também, eu tenho 2 juízes de direito que são indicados pelo Tribunal de Justiça. Então, eu tenho a eleição também de 2 juízes de direito indicados pelo Tribunal de Justiça. Beleza? Tranquilo. Eu vou pegar, meus amigos, como nós estamos tratando de Estado, né, e do Distrito Federal, claro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um juiz, né, de Tribunal Regional Federal, né, onde tenha Tribunal Regional Federal naquele estado. Então, por exemplo, o estado tem Tribunal Regional Federal? É sede de Tribunal Regional Federal? Então, vamos pegar ali um juiz de Tribunal Regional Federal para compor o Tribunal Regional Eleitoral daquele estado. Jean, pode acontecer de um estado não ter Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional Federal, não pode?
Pode. O que vai acontecer nessa situação? Olha, nessa situação, naquele estado, eu vou pegar um juiz de direito, um juiz federal. Vou pegar um juiz federal, né, vinculado àquele Tribunal Regional Federal, tá ok, meus amigos? E vou integrá-lo à justiça eleitoral, tá ok? Daquele respectivo estado, claro que vai depender ali da aprovação do Tribunal Regional Federal daquele estado. Então, nós temos esta composição. Vamos voltar? 2 desembargadores do Tribunal de Justiça daquele respectivo estado, 2 juízes de direito indicados pelo Tribunal de Justiça daquele estado. Vou pegar um juiz do Tribunal Regional Federal, quando naquele estado for sede de Tribunal Regional Federal. Se não for sede, eu pego um juiz federal, obviamente ainda assim terá que depender ali da aprovação, né, do Tribunal Regional Federal atuante ali naquela circunscrição. Bom, feito isso, voltamos aos advogados. Os advogados também contam com cadeira no Tribunal Regional Eleitoral. 2 cadeiras ali também são reservadas pelos advogados, né, para os advogados, dentre 6 ali indicados pelo Tribunal de Justiça, tá joia? Lá no Superior Tribunal Eleitoral, nós temos a indicação da lista, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Nos tribunais regionais eleitorais, nós vamos ter a indicação pelo Tribunal de Justiça. Tranquilo? Beleza? Vem comigo, vem ver essa situação. Olha só, 7 membros, tá joia? Nós temos aqui no TRE 7 membros. Deixa eu voltar aqui, colocar na canetinha. 7 membros, eleição de voto secreto, né? Nós temos 2 juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, comporão o Tribunal Regional Eleitoral. 2 juízes, dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, comporão ali também o Tribunal Regional Eleitoral. Após isso, nós pegaremos um juiz vindo do TRF, né, naqueles estados em que sejam sede do Tribunal Regional Federal. Se não for sede, nós pegaremos um juiz federal. De toda forma, tem que contar ali, né, com a anuência, tem que ser escolhido pelo Tribunal Regional Federal daquela circunscrição, tá joia? Nomeados pelo presidente, nós temos 2 juízes dentre os 6 indicados, pelo Tribunal de Justiça. Muito cuidado com isso. Vamos ver a sua Constituição como trata. Olha lá, galera. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Ótimo! Tribunal Regional Eleitoral compor-se-á, né? Ou os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, mediante eleição pelo voto secreto, 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de um juiz federal escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo, tá joia? Por nomeação do presidente da República. Então, o presidente da República também nomeia aqui, 2 juízes, dentre os advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça, né, do respectivo estado. Tribunal Regional Eleitoral elegerá o seu presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores, tá ok, meus amigos? Nós temos aqui a disposição atinente à composição do TRE. No artigo 121, o que eu quero que vocês gravem? Olha só, lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, tá joia? Dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Isso não é tão importante para a gente, com exceção da espécie normativa, lei complementar, tá joia? Caiu lei ordinária, você já erra.
Bom, seguinte situação, né? Parágrafo 1º, os membros dos tribunais, juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. A inamovibilidade é uma característica que você tem que lembrar. E o prazo de exercício, principalmente no parágrafo 2º, olha só, os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo. Cuidado com isso. 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Tá joia? Sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião, pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Vale lembrar também, meus amigos, né, e aí já foge aqui as disposições da Constituição, que na Justiça Eleitoral, cada membro, por exemplo, do Tribunal Regional Eleitoral, ele possui um substituto natural, tá joia? Cada membro já tem ali um substituto natural que é designado para exercer as atribuições. Claro, sempre da mesma categoria, na verdade. Bom, fora isso que a gente viu de composição, o que pode ser prato cheio na sua prova, meus queridos, a respeito de tribunal eleitoral, né, de tribunais eleitorais? Recurso, via recursal. Meus queridos, via de regra, as decisões que são proferidas pela Justiça Eleitoral possuem recursos limitados. Se nós formos olhar o Tribunal Superior Eleitoral, a via recursal nesse tribunal é limitada, salvo as hipóteses que violarem diretamente a Constituição, salvo decisão denegatória de habeas corpus ou mandado de segurança. Não cabe recurso das decisões proferidas no Tribunal Superior Eleitoral. Olha o prato cheio de questão para uma questão atinente a este tribunal, não é verdade? E os tribunais regionais eleitorais? Toda e qualquer decisão cabe recurso? Claro que não. Então, meus amigos, vem comigo para a Constituição para a gente demarcar essa pegada e você não correr risco de errar na sua prova. Olha só. Olha o que diz o parágrafo 3º para a gente, meus amigos. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a regra, a irrecorribilidade das decisões do Superior Tribunal Eleitoral. Tem exceção, Jean? Tem, claro, e é a exceção que cai na prova. Salvo as que contrariarem essa Constituição, então isso dá a ideia, né, de supremacia da Constituição, tá joia? E as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, que inclusive, quando denegatória de habeas corpus e mandado de segurança, vai caber recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tá joia, meus amigos? Recurso ordinário. E das decisões proferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? Cabe recurso apenas nessas situações. Forem proferidas contra a disposição expressa dessa Constituição ou de lei, então cuidado com isso aqui, tá joia? Admite-se o recurso das decisões proferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral quando for contrária à lei também, não apenas à Constituição. 2. Ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. Claro, né? O que nós primamos é pela segurança nas decisões judiciais. Então, para fins de uniformização daquela interpretação, é cabível também recurso dessas decisões. Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diploma nas eleições, cuidado, meus amigos, federais ou estaduais, não está falando municipal aqui, né? Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque pode ser uma pegadinha de prova. Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos, mais uma vez, federais ou estaduais, tranquilo? Denegarem, né, as ações tipicamente constitucionais, ó, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, o mandado de injunção.
Tranquilo, meus queridos? Beleza? Então, olha só, esta é a pegada que você tem que ter a respeito de justiça eleitoral, dos tribunais e juízes eleitorais. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Bom, colocamos um ponto nessa parte teórica. Agora, o que vamos fazer? Olha a questão capciosa, questão maldosa que veio na última prova aí do TRE Paraná, beleza? E depois dessa questão entraremos nas outras questões que caíram nessa prova para você se sentir à vontade com o direito constitucional e esclarecer eventuais dúvidas que ficaram nelas. Olha lá, meus queridos. Questão número 1, caiu FCC, órgão TRE Paraná, tá joia? Prova técnico. Nos termos da Constituição da República, os tribunais regionais eleitorais, olha só, serão compostos no mínimo, no mínimo 7 membros, havendo um tribunal na capital de cada estado e no Distrito Federal. Meus amigos, cuidado com isso aqui, ó. Você está tendente a marcar essa questão. Nos termos da Constituição da República, serão compostos de no mínimo 7 membros? Não tem esse mínimo, tá ok, meus amigos? A composição pela Constituição Federal do TRE é de 7 membros, né? É de 7 membros. Vamos lembrar rapidamente como é que a gente compõe TRE? Olha, 2 são eleitos ali por voto secreto entre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Beleza, separou? 2 juízes de direito indicados pelo Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, né? E vale lembrar que a votação também é pelo voto secreto, beleza? Um vai vir ou do TRF com sede no estado ou do juiz federal, né? De toda forma indicado pelo TRF respectivo. E 2 serão ali nomeados pelo presidente, né? Dentre os 6 que são indicados ali pelo Tribunal de Justiça. Essa é a composição prevista na Constituição. Tem no mínimo na Constituição? Não, essa é a composição, tá? Então, muito cuidado com isso, que muita gente tende a errar essa questão aqui. Os tribunais regionais eleitorais elegerão seu presidente e o vice dentre os membros do Superior Tribunal de Justiça que os compõem? Claro que não, né, meus amigos? Presidente e vice nos TREs são eleitos aqui, ó, dentre os membros, né, dentre os desembargadores, tá joia? Dentre os desembargadores, tá ok, meus amigos? Dentre os desembargadores que compõem ali o seu corpo de integrantes. Vamos lá. Possuirão 2 juízes nomeados pelo presidente da República, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Perfeito. Questão está certinha. Vamos ver o erro das outras. D. Não podem ter suas decisões questionadas por meio de recurso, salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias de habeas corpus e mandado de segurança. Tem que ter muito cuidado com isso, porque o salvo aqui está restringindo e mais, né? Esta previsão da letra D, ela se encaixaria como uma luva se nós estivéssemos falando do TSE. Do TSE, mas nós não estamos falando de TSE, nós estamos falando de tribunais regionais eleitorais, beleza? Letra E. São órgãos da Justiça Eleitoral, juntamente com as juntas eleitorais, beleza. Juízes eleitorais? Também. E o Superior Tribunal de Justiça? Não. Superior Tribunal de Justiça, meus amigos, nós falamos que ele é um órgão de superposição. Por quê? Ele não está vinculado, ele não faz parte da estrutura de nenhuma justiça. Ele não faz parte da estrutura da Justiça Estadual, ele não faz parte da estrutura da Justiça Federal, ele não faz parte da estrutura da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar da União. Tá joia? Beleza? Então não caia nessa pegadinha. Bom, selamos aqui essa primeira parte que eu queria ver com vocês. Agora veremos aí as questões que caíram na última prova de técnico, né? FCC, TRE Paraná, para que você elimine quaisquer dúvidas. Vem comigo para o quadro. Olha só. Questão número 2, hein?
A Constituição da República assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Beleza, ó, o gabarito já na letra A, né? Os direitos de petição e certidão são assegurados independentemente do pagamento de taxas. Letra B. A obtenção de certidões em repartições públicas e estabelecimentos privados? Não, pera lá, né? Também estabelecimentos privados não são abarcados ali pela gratuidade. Nem todos, né? Letra C. O registro civil de nascimento? Sim. Certidão de casamento? A princípio não, né? Certidão de óbito? Sim, tá ok? As ações de habeas corpus, habeas data? Sim, sim. E mandado de segurança. Galera, aqui eu tô falando, né? São independentes do pagamento de taxas porque não há custas, né? Nem no habeas corpus e nem no habeas data, tá joia? Isso de modo genérico, né? Letra E. A prestação de assistência jurídica integral pelo Estado. Não, também não é a nossa resposta, porque é feito de forma gratuita pela Defensoria Pública aqui, mas não estaria relacionada a taxas especificamente. Número 3. No curso de investigações sobre suposta prática de crime de corrupção envolvendo um servidor público estadual, a autoridade policial competente descobre indícios de que o investigado utilizava-se de um número de telefone para receber os supostos pedidos de favorecimento ilícito, bem como que mantinha em sua casa documentos relacionados aos atos que praticava. A fim de colher provas necessárias para processar o caso, a autoridade policial entende ser necessário ter o registro das conversas telefônicas mantidas pelo servidor e os originais dos documentos em questão. Neste caso, meus queridos, olha só, nós estamos falando aqui de interceptação telefônica, e nós estamos falando também de inviolabilidade do domicílio. Interceptação telefônica está condicionada à reserva de jurisdição. Eu necessariamente preciso de uma ordem judicial, né, de uma autorização judicial, de um juiz competente, tá joia? Para determinar a interceptação telefônica. E mesmo assim, é condicionado constitucionalmente à existência de uma investigação criminal ou instrução processual penal. Fora isso, não é dado aí à autoridade policial agir de ofício, determinar a interceptação telefônica. Aí já começa. Segunda situação. Inviolabilidade do domicílio. A inviolabilidade do domicílio, ela é assegurada constitucionalmente, admitindo pouquíssimas exceções. Primeira exceção, quando eu ingresso no domicílio mediante o consentimento da pessoa, do morador. Isso pode ser durante o dia ou durante a noite. Não há restrição à inviolabilidade do domicílio nesse caso, beleza? Segunda situação que autoriza o ingresso, né? E aí, na verdade, são múltiplas situações. Flagrante delito autoriza o ingresso a qualquer hora do dia ou da noite, tá joia? Para prestar socorro ou em caso de desastre. Qualquer hora do dia ou da noite eu posso ingressar no domicílio da pessoa. Agora, ordem judicial fica condicionado ao período diurno, tá joia, meus amigos? Então, o horário cronológico, né? Até às 6 horas da tarde, eu poderia cumprir uma ordem judicial, um mandado judicial, por exemplo, de busca e apreensão. Fora isso, eu tenho que esperar às 6 horas da manhã para dar cumprimento a este mandato. Tranquilo? A este mandado, né? Tranquilo? Vem comigo para o quadro. Olha só. Olha o que diz para a gente a letra E.
dependerá de autorização judicial para realizar interceptação telefônica. Correto, né? Interceptação telefônica fica resguardada ali, fica condicionada à cláusula de reserva de jurisdição, bem como para buscar documentos na casa do servidor, em que somente poderá entrar durante o dia, munido da devida autorização judicial. Beleza, é nosso gabarito, é nossa resposta correta. Tranquilo? Número 4. A Carta Africana de Direitos do Homem e dos Povos, assinada por estados do continente africano em 1981, enuncia em seu artigo 20 que todo o povo tem um direito imprescritível e inalienável, pelo qual determina livremente seu estatuto político e garante seu desenvolvimento econômico e social pelo caminho que livremente escolheu. Olha as dicas, galera. Liberdade, né? Liberdade, povos, vamos lá. A Constituição da República Federativa do Brasil, na Constituição, o teor do referido enunciado encontra equivalência no princípio de regência das relações internacionais de repúdio ao terrorismo e ao racismo. Estamos falando disso aqui, galera? Não estamos falando nessa equivalência. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Isso daqui não é nenhum princípio de relacionamento internacional. Isso daqui é um objetivo fundamental. Erradicação da pobreza e da marginalização também é um objetivo fundamental. Autodeterminação dos povos, é o nosso gabarito, né? É o nosso gabarito. Também não estamos falando de concessão de asilo político, refugiados, nada disso, tá ok? Letra D vai trazer ali, o conhecimento dos princípios fundamentais. Lembra que eu marquei um asterisco? Artigo 4º, traz ali os princípios de relacionamento internacional da República Federativa do Brasil, beleza? Olha o que diz a questão 5, meus amigos. Um deputado estadual do Paraná, então vamos lá, ele é deputado estadual do Paraná, no exercício de seu segundo mandato consecutivo, com 31 anos de idade, completados, em novembro de 2011, casado com a senadora eleita por aquele estado. Então, ele é casado com uma senadora. Essa questão é linda porque ela mistura um monte de informação, não é verdade? Olha só, aquele estado pretende concorrer nas eleições gerais de 2014 a um dos seguintes cargos. Ele quer ser ou senador, ou deputado federal, ou governador do estado, ou deputado estadual. Nesta situação, consideradas as condições de elegibilidade estabelecidas na Constituição da República, poderia o interessado concorrer a... Meus queridos, façam o seguinte para mim, asterisco em questão de direitos políticos. Asterisco em questão de direitos políticos. Por quê? Sempre cai isso. Meus caros, aqui nós estamos tratando de duas situações. Condições de elegibilidade e, eventualmente, inelegibilidades. Condição de elegibilidade, uma delas, por exemplo, ter idade mínima, né? Então vamos verificar qual a idade mínima para concorrer a um cargo eletivo. Bom, com 35 anos, você já pode ser presidente da República, vice-presidente ou senador. Com 35 anos, beleza? 35 anos, nós falamos que a pessoa adquire a capacidade eleitoral plena, né, meus amigos? A capacidade eleitoral plena ou a cidadania plena. Ótimo. Com 30 anos, ele pode ser governador ou vice-governador, tranquilo? De estado, do Distrito Federal. Com 21 anos, ele pode ser deputado federal, deputado estadual, ele pode ser prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. E aos 18 anos ele pode ser vereador. Então, idade mínima, a gente sabe que ele só não tem para ser presidente, vice e senador, beleza? Tranquilo. Condição de inelegibilidade. Ele está no seu segundo mandato. Será que ele poderia se candidatar aqui à reeleição para o cargo de deputado estadual do Paraná?
Claro que pode. Por quê, Jean? Pois as inelegibilidades relativas não são aplicadas aos membros do Poder Legislativo. Então, meus amigos, aquela limitação para mandato subsequente só é aplicada aos membros do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito. Como ele faz parte do Poder Legislativo estadual, ele pode se candidatar a reiterados mandatos de deputado estadual do Paraná. Tranquilo? Beleza? Ótimo. O fato dele ser casado com uma senadora eleita pelaquele estado impossibilita ele de exercer qualquer outro mandato eletivo, ou seja, aplica-se a inelegibilidade reflexa? Não. A inelegibilidade reflexa, que é aquela que limita o exercício da capacidade eleitoral passiva para o cônjuge, parente consanguíneo ou por afinidade, até o 2º grau do titular, na área de jurisdição do titular, só é aplicada também aos parentes do chefe, aos parentes, ao cônjuge, claro, do chefe do Poder Executivo. Portanto, aqui está liberado para ele. Se ele tiver idade para preencher, para ocupar aqueles cargos, ele poderá se candidatar. Então, vem comigo para o quadro. Olha só, como ele tem 31 anos e não 35, senador ele não vai poder exercer, Senador ele não vai poder exercer. Então, olha o que diz a letra A. Qualquer dos cargos referidos? Não, qualquer não, porque ele não vai poder ser senador. Deputado federal pode? Pode. Governador do estado pode? Pode. Deputado estadual pode? Pode. E é apenas porque o senador ele não vai poder ser. Então, letra B é o nosso gabarito. Senador e deputado federal apenas a limitação corta, deputado federal apenas também corta, E ele não precisa renunciar 6 meses antes do pleito. Deputado estadual apenas também corta. Tranquilo? Questão número 6. Considere as seguintes afirmações a respeito dos direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição da República. Questão 1. Não haverá penas de morte, ou de caráter perpétuo, salvo em caso de guerra declarada. Meus amigos, caráter perpétuo não está na exceção, da guerra declarada, apenas a morte. 2. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou moral ou à imagem. Certinho? Ótimo. 3. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Certinho. 4. As associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Galera, cuidado com isso, tá? O trânsito em julgado da decisão é apenas para o caso de dissolução compulsória, tá joia? Dissolução compulsória. Atividade suspensa pode ser por meio de decisão judicial liminar, Tutela de urgência, por exemplo, tutela de evidência ou uma ação cautelar também, uma liminar numa cautelar, pode ali dar a suspensão da atividade da associação. Tranquilo? Portanto, corretas 2 e 3 apenas. Questão 7. Em 15 de dezembro de 2011, foi publicado no Diário Oficial da União decreto por meio do qual a Presidente da República resolve nomear Rosa Maria Weber Candiota da Rosa para exercer o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente de aposentadoria da ministra Ellen Grace. A esse respeito, diante do procedimento estabelecido na Constituição relativamente à composição do Supremo Tribunal Federal, considere as seguintes afirmações. 1.
A nomeação de da ministra para o Supremo Tribunal Federal pressupõe o preenchimento de requisitos estabelecidos pela Constituição relativos à idade. Sim, claro, tem que ser maior de 35 anos, menor de 65, né? Saber jurídico, tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada, claro. Além do mais, tem que ser brasileiro nato, né, pessoal? Então, nós temos uma resposta aqui, uma alternativa correta no item 1. 2. O ato da Presidente da República acima referido dá início ao procedimento complexo previsto para a nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal? Calma lá, dá início não, né? A nomeação, pessoal, ela é o termo, né, desse procedimento. Por quê? Na verdade, antes de nomear, tem que ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, na sabatina, não é verdade? Então, portanto, e depois, claro, pela aprovação da maioria absoluta do plenário lá do Senado. Então, portanto, não dá início ao procedimento complexo, né? Já vai ao termo do procedimento. Então, volta para cá, questão incorreta. A nomeação da ministra para exercer o cargo no Supremo Tribunal Federal deve ter sido precedida de aprovação, olha lá, pela maioria absoluta do Senado Federal. Certinho, o Senado é o competente para aprovar a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Então nós temos 1 e 3, letra C, resposta correta. Gabaritos, meus queridos, tá vendo? É difícil o conteúdo que acabamos de ver? Não. Matéria boba da sua Constituição Federal, mas que cai em tudo que é concurso, tá ok? Veja que caiu na última prova para técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do glorioso Estado do Paraná, FCC. Então você já tem um mecanismo, já sabe como a FCC vai cobrar na sua prova. Comece a preparação, meu caro, ou então intensifique a preparação, você que já está aí há um bom tempo estudando, já começou, está no caminho certo, beleza? Essa foi a demonstrativa de hoje do Direito Constitucional. Espero vocês no nosso curso regular aí para a prova do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Acessem o site do Ponto, acessem, galera, no YouTube, tem várias outras aulas demonstrativas a respeito de pontos específicos do Direito Constitucional. Acaba que dessas aulas demonstrativas, pelo menos uma questão você consegue tirar aí do seu concurso, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, galera. Valeu!